boa tarde a todos. Eu sou Harley, sou médico pediatra e sou da área técnica de saúde da criança da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Nós vamos conversar hoje aqui sobre algumas doenças mais frequentes em crianças no verão. Então, nós estamos na época, então é importante que a gente observe essas doenças, né? Então, se a gente não trata essas doenças adequadamente, então pode causar transtornos, né? Sérios transtornos para as crianças e até levar, em alguns casos, a óbito, né? Então, todo cuidado é pouco. Então, algumas doenças são mais frequentes no verão para as crianças. As diarreias, né, principalmente, o impetigo, né, infecção de pele, a miliária, famosa brotoeja, a conjuntivite, a estomatite, a micose de pele e a otite externa. Então nós vamos falar um pouquinho de cada doença dessa. Então a doença diarreica aguda, né? Então nós dizemos que ela é doença diarreica aguda quando ocorre diarreia, ocorre um aumento de volume e da frequência de evacuações, diminuição da consistência de fezes. Então as fezes mais amolecidas e em maior quantidade, em maior número de vezes por dia. E ela é aguda quando ela dura até 14 dias. Né? Então, se uma diarreia passa de 14 dias, nós já não chamamos de aguda, já seria uma diarreia crônica. E aí, os agentes etiológicos, né, os causadores, serão outros. Porque a doença diarreica aguda, geralmente, os agentes infecciosos são bactérias ou vírus. Né? Nós temos também, nós chamamos especialmente de disenteria, aquela diarreia, aquela doença diarreica, onde tem as fezes, ocorre com pus, sangue ou catarro. Então nós chamamos de disenteria. E é um processo mais grave, mais sério. Bom, falando um pouquinho do histórico das doenças diarreicas. Até os anos de 1990, as diarreias eram importantes causas de mortalidade infantil. Mas não a diarreia em si, mas a complicação da diarreia, que é a desidratação. Então, o grave é chegar à desidratação. Na década de 80, 10% dos óbitos de crianças no estado eram por diarreia. Então, vocês veem que a diarreia era um fator importante de mortalidade e morbidade. Depois, a partir de 1970, né, porque havia muita diarreia, principalmente nos países em desenvolvimento, e muito óbito por diarreia nesses países, então começou-se estudos para entender o processo da diarreia. Né? Então, a fisiopatologia da diarreia foi estudada e se foi descoberto que era um processo autolimitado, quer dizer, ela teria início, meio e fim. Então, que são esses 14 dias no máximo que a gente coloca. E que também dispensava o uso de medicamento. Antigamente se usava muito medicamento para combater a diarreia, para diminuir a diarreia, pelo menos o período de duração da diarreia e a consistência das fezes. Só que se viu que não precisava desse medicamento porque é um processo autolimitado. E se instituiu a terapia de reidratação oral para evitar os casos de internação e de óbito por desidratação, que era a complicação principal da diarreia. Então, com isso, nós tivemos redução das taxas de internação e de mortalidade por diarreia. E com isso, a diminuição também da taxa de mortalidade infantil. Vocês veem a diferença, em Santa Catarina, em 2016, 0,36% dos óbitos infantis eram por diarreia, diferente daqueles 10% lá da década de 80. Então, vocês veem que reduziu bastante a partir da forma de tratar a diarreia, principalmente desidratação, reduziu bastante a internação e o óbito por diarreia. Então, o que a gente coloca como causa da redução da mortalidade e da morbidade por diarreia? A introdução da terapia de reidratação oral, que ela é feita em casa ou na própria atenção básica. E com isso a criança evitava de internar e muitas vezes salva a vida dessa criança. Redução também da taxa de desnutrição infantil, né, agora com a melhora da qualidade de vida e de alimentação e nutrição, e com isso redução das taxas de desnutrição. Isso fortalece o organismo e impede que a criança morra por diarreia.
Aumento da prevalência de aleitamento materno, né, que nessas décadas aí, até metade, final do século passado, as taxas de aleitamento materno eram muito baixas e as taxas de mortalidade mais altas. Então, com o aumento da prevalência de aleitamento materno, nós vimos também uma redução das doenças diarreicas e da mortalidade infantil. Melhora do saneamento básico, então nós temos mais esgoto, água encanada dentro de casa, né, que não existia há alguns anos atrás, principalmente até o final do século passado, ou meados do século passado. Então isso fez melhorar a questão da higiene e com isso redução da diarreia. E um fato importante também, a implantação e ampliação da cobertura das equipes de saúde da família, né? Porque as equipes de saúde da família estão lá na casa das pessoas, então eles conhecem as condições de higiene, conseguem orientar e conseguem também atender mais rápido possível os casos de diarreia, evitando a desidratação, aplicando a terapia de reidratação oral. Então, esses fatores aí foram importantes para a redução da taxa de mortalidade por diarreia e de internação também. Mas nós ainda temos um certo número de crianças internadas por diarreia, que nós poderemos baixar isso. Então, em Santa Catarina, nós tivemos em 2016, 2,8% das internações no SUS, pelo SUS, eram por diarreia. Criança menor de 1 ano. Entre 1 e 4 anos, era 7,1% das internações. E entre 5 e 9 anos, 5,4%. Então, nós temos ainda internação por diarreia que poderia ser reduzida, né, com a terapia de reidratação oral, a introdução o diagnóstico precoce, né, a atuação das equipes. Então, com isso, nós podemos reduzir ainda mais essa internação por diarreia. Base do tratamento da diarreia aguda. Então, o que se tem por base para tratar essa diarreia? Prevenção e correção da desidratação, porque nós já vimos que o que leva ao óbito e à internação é a desidratação grave. Então, prevenir e tratar a desidratação. Terapia de reidratação oral, principalmente. E prevenção e correção da desnutrição. Então, manutenção da alimentação, não se suspender a alimentação. Então, a criança com diarreia deve comer normalmente, principalmente alimentos de qualidade. E o aleitamento materno também. Então, aleitamento, a criança que está mamando no peito deve continuar mamando no peito, que é um fator de proteção e de melhora mais rápida da diarreia. Bom, para avaliar o grau de desidratação, nós temos 2 critérios. Um que se usava antes, né, que é o critério da perda de peso. Então, se considera uma desidratação leve quando a criança perdeu 5% do peso a partir de que iniciou a diarreia. Então, a reposição com líquidos, né, de reidratação oral será 50 ml por quilo de peso para repor essa perda dela. Perda de 5 a 10% do peso nós consideramos desidratação moderada. Então, a reposição é 50 a 100 mililitros de líquidos por quilo de peso, reposição oral. Então, a desidratação leve e a moderada é terapia de reidratação oral. A perda de mais de 10% do peso da criança a partir do início da diarreia, nós consideramos então em desidratação grave. E esse caso de desidratação grave tem que ser internado e hidratado endovenosamente. Então, mais de 100 ml por quilo de reposição endovenosa. Segundo critério, que é o que se usa mais hoje em dia, que é proposto pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, é do exame clínico. A gente observar exame clínico quer dizer sintomas e sinais. Então, observar os sinais, a condição da criança, como estão os olhos, né? Como se está lacrimejando ou não, se a boca está seca ou não, a boca e a língua, e se essa criança está sedenta ou não. Então, nós consideramos os 3 critérios, A, B e C. O A seria a desidratação leve, o B seria moderado e o C é quando a criança está em desidratação grave. Então, a condição, observar se a criança está bem alerta, se ela está irritada ou intranquila, ou se está apática, né, comatosa, abatida. Então, nós vamos diagnosticar como desidratação leve, moderada ou grave, né? Mas temos que ter todos os critérios juntos, analisar todos os critérios. Os olhos, se são normais, se estão afundados ou se estão muito encovados.
as lágrimas, se estão presentes, se a criança lacrimeja ou se não lacrimeja. Então, um sinal de desidratação. A boca e a língua, se está úmida ou se está seca, né? Ou muito seca. A sede, se a criança bebe normalmente, né? sem avidez, ou se ela está com muita sede, quer muita água mesmo, quer tomar água, vê água, ela avança no copo e quer tomar água, ou se ela nem tem, está tão abatida, está tão apática que nem tem condição de tomar água, né? Nem aceita porque não consegue beber. Então, são os sinais que a gente tem que observar. Os sintomas. Então, nós vamos examinar a criança. Então, se nós vamos observar o sinal da prega, então, se puxa a pele da criança, como se fosse dar um beliscão, se puxa a pele, solta. Então, nós vamos ver se essa pele volta ao normal rapidamente ou não. Se ela desaparece rapidamente, então a criança é um dos sinais de que não está desidratada. Se desaparece lentamente, quer dizer, leva até 2 segundos para voltar ao normal, então nós colocamos ela no lado B. E se ela desaparece muito lentamente, leva mais de 2 segundos para a prega voltar ao normal, então nós colocamos no quadro C. O pulso, né? Então, palpar o pulso e ver se a gente sente o pulso cheio, ou se é rápido, se está muito acelerado, quer dizer, essa criança está em taquicardia e quase não se palpa o pulso. Ou então se realmente não se palpa pulso. O enchimento capilar, então se vê pela unha, né? Aperta o dedo da criança, solta e se vê se a unha enche rapidamente, se fica corada rapidamente ou não. Então normal é até 3 segundos para se corar de novo. Se está de 3 a 5 segundos para voltar ao normal, para se corar, então nós dizemos que está prejudicado, entra no quadro B. E se está muito prejudicado, leva mais de 5 segundos para encher, para avermelhar a unha de novo, então nós dissemos que ela está no lado C, no quadro C. Por que A, B e C? Então nós vamos chegar à conclusão, baseado nesses sintomas, sinais e sintomas, nós vamos chegar à conclusão se a criança está desidratada ou não. Então, se a criança está com todos os sinais e sintomas no quadro B, na coluna B, ela não tem desidratação, não está desidratada. Então, o tratamento vai ser o plano A, que é hidratação oral domiciliar. Pode ir para casa e orientar a família a estar hidratando essa criança com o soro de reidratação oral. Se a criança tem 2 ou mais sinais do lado B, da coluna B, então nós dizemos que ela tem desidratação. Não é grave, mas tem desidratação. Então nós vamos utilizar o plano B, que é a TRO, no serviço de saúde. Essa criança não vai para casa. Ela vai ser hidratada ali no serviço de saúde até voltar ao normal. E se ela tem 2 ou mais sinais do quadro C, inclusive aqueles que estão marcados com asterisco ali, ela tem desidratação. Então ela precisa, a desidratação é grave, ela vai precisar de terapia de reidratação parenteral. Tem que ser internada e ser hidratada parenteralmente para não correr o risco de ir a óbito. Então, aí, onde é que nós vamos ver isso? O quadro é muito grande, né? Algumas unidades básicas têm esse quadro do plano A, B e C na sua parede lá, na parede dos consultórios. E algumas não têm. Então, vocês podem entrar nesse link que está aqui na tela. Por esse link vocês vão achar o quadro todo completo, com aqueles sinais e sintomas, e também a forma de tratamento, né, que ficava muito grande para a gente apresentar aqui. Mas vocês têm como entrar na internet e resgatar esse quadro. A disenteria, eu disse para vocês que quando a criança tinha diarreia com pus, muco ou sangue, a gente chamaria de disenteria. Isso é sinal que a bactéria já está penetrando na mucosa do intestino e ela pode chegar à corrente sanguínea e levar uma sepse. Então, isso, nesse caso, é o único caso em que se usa antibiótico para diarreia. Então, nós podemos usar ceprofloxacina, 15 mg por quilo de peso, 3 vezes ao dia. Mas só que ela só tem comprimido. Então, isso seria para criança maior que já toma comprimido. Mas nós podemos usar azitromicina, 10 a 12 mg por quilo de peso, no primeiro dia. E depois mais 5 dias com 6 mg por quilo de peso. Mais 4 dias, perdão. E nos casos graves, aqueles que a criança precisa ser internada para hidratação endovenosa, ou que já está levando quase a sepse,
então nós podemos usar a ceftriaxona, né, que 50 a 100 miligramas por quilo de peso, aí é endovenoso, 3 a 5 dias, para evitar que essa criança entre num quadro grave de infecção generalizada. Hoje em dia tem se discutido alguns medicamentos para a diarreia, mas na verdade não é para acabar a diarreia, não é para curar a diarreia, mas sim, porque ela é um processo autolimitado, mas sim para reduzir a quantidade de dias, né, de reduzir o tempo de diarreia. Então, mas alguns medicamentos não estão ainda comprovados e ainda não são, não tem a orientação da Organização Mundial de Saúde. O zinco, por exemplo, pode ser utilizado nos países em desenvolvimento, porque se sabe que nesses países a taxa de zinco, né, na população é baixa. E o zinco é um elemento que ajuda na defesa do organismo. Então, nesses casos, pode-se utilizar o zinco também. 10 mg por quilo de peso para menores de 6 anos e 20 mg por quilo de peso para maiores de 6 meses, usa 10 a 14 dias, independente da cura da diarreia. A vitamina A também, mas para aqueles locais onde realmente há deficiência de vitamina A. Não seria um fator facilitador para a manutenção da mucosa intestinal. Então ele reduz a taxa de incidência de diarreia nos locais de alta prevalência dessa vitamina, né? Não é um medicamento para ser usado, nem zinco, nem vitamina A, para ser usado de rotina em diarreias. Tem que ser em casos específicos. E também existem os probióticos, são os lactobacilos, que estão se vendendo por aí, mas que não são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. A ideia é que se vá refazer a flora intestinal usando esses probióticos, mas isso ainda não está claro. O efeito também não é recomendado. Então, só para saber que existem esses medicamentos que estão sendo propostos, mas a diarreia mesmo é só a gente manter o grau de hidratação e de nutrição que ela vai acabar, tem um tempo limitado, ela vai acabar. Bom, a segunda doença que nós colocamos lá em cima é o impetigo. Impetigo é a infecção de pele, né? É uma infecção de pele, mas é altamente contagiosa. Então, contato de objetos contaminados ou de pessoa com pessoa pode levar a passar para outra pessoa essa infecção. Ela é causada geralmente pelo Staphylococcus aureus ou pelo Streptococcus pyogenes. São os dois micróbios, as duas bactérias que podem causar o impetigo. Na verdade, esses micróbios, essas bactérias, estão presentes normalmente na boca, na própria pele, né, sem causar problema nenhum. Mas, se houver uma solução de continuidade da pele, pode haver penetração dessas bactérias e causar a infecção. Então, o contágio é direto, ferida ou gotícula de saliva da pessoa contaminada, ou então indireto pela roupa ou outros utensílios da pessoa que tem a doença. A porta de entrada são lesões de pele, né, como a gente já falou. Então, solução de continuidade. Pode ser por arranhadura, um machucado, um ferimento, que o micróbio entre ali e cause a infecção. Pode ser por arranhadura, traumatismo, né, uma batida que causa um ferimento, ou até picada de inseto, né? Então, o inseto pica, a pessoa coça e ali forma uma solução de continuidade por onde pode entrar a bactéria. Então, esse é o contágio. Nós temos 3 formas de impetigo. Nós temos o comum ou não bolhoso, que geralmente é em torno da boca. Ele aparece em torno da boca. São pústulas, né, lesões com pus, peribucais ou perinasais. E às vezes pode aparecer também nos membros, né, mas principalmente nessa região. Elas rompem, né, são pústulas que rompem, elas drenam um líquido amarelado e formam crosta e depois desaparecem. Então, na verdade, elas desaparecem sem deixar cicatriz. É um processo muito limitado também. O responsável por esse impetigo comum é o estreptococo. Nós temos o bolhoso, o impetigo bolhoso, que são vesículas já maiores, são grandes, com líquido amarelado também, e geralmente ele ocorre no tronco ou nos membros. Ali na foto nós vemos na região lombar e glútea as bolhas grandes, né?
ela pode, nesse caso aí, pode ter febre e a criança ficar abatida. Essas feridas se rompem e formam uma ferida, essas bolhas se rompem e formam uma ferida avermelhada e também não deixa cicatriz, né? O causador desse tipo de impetigo é o estafilococo. Nós temos a terceira forma, que é o ectima, que é uma forma grave de infecção de pele, de impetigo. Então, nesse caso, já há um comprometimento mais profundo das regiões da pele. Então, úlceras profundas, muito pus e aumento dos linfonodos regionais. Então, na região ali, nós temos aumento dos gânglios linfáticos. Elas preferencialmente atingem os membros inferiores e formam cicatrizes. A cura dela se dá formando cicatriz. Ela é causada geralmente pelo estreptococo, mas o estáfilo pode estar junto também. Pode ser uma infecção conjunta de estáfilo com estrepto. As complicações do impetigo. Então, o impetigo, nós dissemos ali que a maioria ela resolve espontaneamente, né, com o tratamento, lógico. Esse tratamento local geralmente resolve espontaneamente. Mas pode haver complicação, então o risco são as complicações. A glomerulonefrite pós-estreptocócica, então pode ocorrer, né, lesões de rim que vão causar hematúria, hipertensão e edema, né? Ali então nós vemos na figura uma criança com edema pela glomerulonefrite, edema de membros inferiores. Pode causar doença reumática, menos comum, né? É mais comum na amidalite estreptocócica, mas na piodermite também pode, no impetigo também pode acontecer. Então, levar a doença reumática, a febre reumática, como era chamado. Ou então a celulite infecciosa, né? Que é aquele quadro tercelular, que é um comprometimento muito grande de grande parte da região, pode ser geralmente de membros inferiores, e pode levar também da febre, pode levar à prostração, e é um evento muito grave que deve ser tratado imediatamente. O tratamento do impetigo não bolhoso, né, quando ele tem poucas lesões, são poucas, então nós podemos usar tratamento tópico, né, usar local mesmo. Então, com pomadas, né, ou cremes de mupirocina, 2%, ou ácido fusídico, né, esses são mais eficientes. Não tendo algum desses, a gente pode usar neomicina, bacitracina ou polimixina B, mas eles não são tão eficazes assim. O não bolhoso, então a gente pode usar o antibiótico oral. Então, cefalexina, 40 a 50 mg por quilo por dia, via oral. Amoxicilina e ácido clavulânico, 25 mg por quilo por dia, via oral. Cefaclor também pode ser usado, 20 mg por quilo por dia, via oral. E a clindamicina, 15 mg por quilo por dia, via oral. Então, esses 4 antibióticos podem ser usados no impetigo não bolhoso, com muitas lesões, ou então no bolhoso e no ectima também, que é o mais grave. Então, o ectima tem que usar mesmo antibiótico. A prevenção, como se prevenir do impetigo? Então, é cuidar de higiene, né? Higiene das mãos sempre lavada, tanto da criança como do cuidador. Não compartilhar objetos de uso pessoal com os portadores da doença, né? Que a gente já viu que o contágio se dá também por objetos, né? Roupas, agasalhos, de toalha de pessoas que têm a doença. E utilizar sempre lenço descartável para limpar o nariz, porque o estrepto e o estáfilo estão nas vias aéreas superiores. Então, limpar o nariz sempre usar lenço descartável para limpar o nariz e para quando for espirrar. Outra doença muito comum no verão é a miliária, né, que é vulgarmente chamada de brotoeja. Então, na verdade, é uma inflamação da pele que é provocada pela obstrução do ducto das glândulas sudoríparas écrinas. As écrinas são aquelas que desembocam diretamente na pele e não caem no folículo piloso. Então, há uma obstrução desse ducto e, com isso, acúmulo do suor dentro das glândulas. Impede a eliminação do suor e, com isso, o acúmulo do suor que forma essas bolhas ali que vai caracterizar a miliária. Fatores que predispõem à miliária é calor, né? Então, ambiente com alta temperatura, onde a gente colocar a criança em local muito quente e úmido, né? A umidade faz a gente sentir mais calor ainda. Excesso de roupas, muitas vezes,
No próprio inverno pode aparecer miliária porque as pessoas colocam roupa demais na criança, né? E no verão também, é tão quente e as crianças são agasalhadas e com isso pode levar a miliária. E a febre alta também pode causar miliária. Então tudo que aquece o corpo demais pode levar a miliária. Então nós temos as formas de miliária, a cristalina ou sudâmina chamada, que o bloqueio do ducto se dá bem perto da epiderme. Então a maior parte do ducto está sendo bloqueado. Então bolhas pequenas, transparentes e pode atingir grande área do corpo, né? O mais comum é essa miliária cristalina. E ela não produz sintomas, não causa sintomas, a gente só vê a lesão, as lesões, como está ali um exemplo está ali no slide, a figura do slide. Miliária rubra, que é o segundo caso, que o bloqueio é na região um pouco mais baixo, né, intermediária do ducto. Então são pápulas vermelhas e essa dá coceira, dá prurido. Então o sintoma principal é prurido. Ocorre principalmente na região inguinal, nas axilas e nas áreas de fricção da pele. Então elas são aquelas bolinhas ali vermelhas que a gente está vendo. E nós temos a pustulosa, né, que na verdade é a miliária rubra quando está infectada. E nós temos a miliária profunda, que é muito rara, que o bloqueio se dá na região mais profunda do ducto. Então a lesão, as bolhas, são bolhas pequenas com líquido e pápulas vermelhas. Então tem bolhas e pápulas. Mas essa já não é tão comum, essa miliária. É aquela ali que está no slide. A miliária, na verdade, ela tem remissão espontânea a partir do fato da gente retirar o agente que está causando, né? Temperatura ambiente, refrescar o ambiente ou excesso de roupa. Nós podemos também usar alguns produtos locais, né, tópicos, para melhorar a miliária, como pasta d'água ou calamina, que a alivia e também diminui a sudorese e também alivia o prurido. Ou usar antihistamínico oral para aliviar o prurido. No caso de muito prurido, pode ser usado um antihistamínico oral. Prevenção, né? Manter o ambiente sempre fresco e arejado. Então a criança sempre no ambiente fresquinho, arejado. Banho sempre com água na temperatura ambiente, evitar água morna, quente no verão, porque vai causar brotoeja na criança. Uso de roupa de algodão ou fibra natural, nunca roupa de tecido sintético, porque não deixa transpirar, não deixa o calor sair do corpo, não deixa o corpo perder o calor para o ambiente. Então evitar roupa de tecido sintético. Então outro evento comum no verão em crianças é a conjuntivite. O que é a conjuntivite? É a inflamação da conjuntiva ocular, que é aquela membrana que recobre o olho, né, o globo ocular, e também as pálpebras, a parte interna das pálpebras. Causa da conjuntivite pode ser por agente tóxico, né, ou alguma coisa que irrita, algum produto que irrita o olho, ou por bactérias ou vírus, né, que a mais comum é por vírus, e essas são contagiosas. A de agente tóxico não é contagiosa. Os sintomas: lacrimejamento intenso, prurido, né, coceira, ardência nos olhos. A criança reclama, quando é uma criança maior reclama de coceira nos olhos, uma criança menor vai ficar chorando, vai ficar irritada. E a secreção, né, pode acontecer, pode não ter a secreção e pode ter secreção purulenta. Contágio então é direto da pessoa com a pessoa doente ou objetos contaminados. Tratamento da conjuntivite. Quando é viral, não precisa usar antibiótico, nenhum produto desse. É só lavar frequentemente o olho com água fervida ou filtrada, ou soro fisiológico, e aplicar compressa de água fria. Não precisa ser gelada, é fria, tá? Água da temperatura ambiente. A duração, né? Ela dura, em média, 10 dias por aí. Mas ela regride se a gente tratar adequadamente, só fazer esses tratamentos, só a lavagem, a compressa, ela tende a durar no máximo 10 dias e regredir espontaneamente. Prevenção, então limpeza das mãos, sempre que for cuidar da criança, o cuidador deve limpar as mãos, também limpar as mãos da criança, evitar contato direto da criança com indivíduos que têm a doença. Evitar compartilhamento também de objetos, toalha, roupa, brinquedo, com aquelas pessoas que têm a doença. Outra
a doença frequente no verão é a estomatite, que é uma infecção da mucosa bucal causada geralmente pelo herpes vírus. Então são aquelas vesículas ali que a gente está vendo na figura. Sintomas então são essas vesículas numerosas, grande quantidade na mucosa da boca, língua, e pode ir até o faringe, né? Os casos mais graves podem ir até o faringe. Pode haver também hiperemia e edema e sangramento da gengiva. Aí a gente chama de gengivoestomatite, porque atingiu a gengiva também. Vai haver desconforto, né? A criança vai sentir muita dor, febre alta, é um quadro viral, dificuldade para comer e tomar líquido, porque as lesões são na boca. Então a criança, quando come alguma coisa ou toma líquido, ela vai sentir dor. Então ela pode rejeitar o alimento, principalmente se é alimento quente, salgado ou ácido. Salgado, ácido e quente a criança não aceita de jeito nenhum. E também nós vamos ter salivação abundante. Tratamento, então tratamento ela é autolimitada também. Então nós vamos manter o estado de hidratação e nutrição. Vamos tentar hidratar essa criança o máximo possível, fazer com que ela tome líquido o máximo possível para evitar que ela desidrate. Porque o caso grave é quando desidrata, aí a criança tem que ir para ser internada para hidratação. Pode-se usar analgésico sistêmico, antissépticos locais, né? Alimentos têm que ser frios, pastosos, frios e os líquidos gelados, né? Para a criança poder tomar. Caso da criança estar em aleitamento materno, mantenha aleitamento materno, sem problema nenhum. E os casos graves têm que ir para a internação hospitalar para hidratação endovenosa. Então, prevenção, manter as mãos das crianças e seus cuidadores sempre lavadas. Vocês viram que quase todos a higiene é importante. Promover a higiene bucal da criança, sempre limpar a boca da criança, principalmente depois das refeições, e adotar hábitos alimentares saudáveis, né? Alimentação saudável para a criança e aleitamento materno. As dermatomicoses são outras lesões de pele que são frequentes no verão. Então são produzidas por fungo. E as formas mais comuns são aquelas que atingem a pele que não tem pelo, a pele glabra, que é a pele que não teria pelo. Criança não tem pelo, só cabelo, mas as áreas do corpo mesmo. Então as formas mais comuns são essas. Nós temos a tinea corpore, que é a tinea do corpo, tinea da pele glabra chamada, a monilíase ou candidíase cutânea. Então a tinea corpore, chamada comumente de impingem, elas são lesões circulares, como está ali no slide, lesões circulares vinhosas, né, com cor de vinho, com centro claro e as bordas são altas e descamativas. Está bem aquelas lesões ali. Geralmente se localiza no tronco e nos membros. Ela vai evoluir de forma expansiva, quer dizer, cada lesão daquela vai crescendo, vai aumentando de tamanho. E pode ou não haver prurido. O contágio é o contato direto de indivíduos com indivíduos ou animais ou objetos que estão contaminados com o fungo. Tratamento, usa antifúngico tópico, né? Pode ser cetoconazol, miconazol, clotrimazol, fluconazol, qualquer um desses antimicóticos, eles vão atuar bem na tinea corpore. Prevenção, então, é isso. Higiene, sempre, né? Lavagem frequente da mão e do corpo. E evitar contato com crianças ou animais contaminados, né? A monilíase cutânea, na criança, ela se apresenta como infecção secundária de dermatite irritativa primária de fraldas, que se chama comumente dermatite de fraldas. Então, ela, na verdade, é uma complicação da dermatite de fraldas. A dermatite de fralda é causada pelo contato da pele com o material da fralda, que geralmente esse material vai irritar a pele da criança. São lesões eritematosas, brilhantes e pode apresentar pápulas também, edema e descamação. Ela se apresenta na pele, né, dessa região ali, a região de períneo, de região da fralda mesmo, né, órgãos genitais, e ela respeita as pregas cutâneas. Então, nas pregas a gente não vê a lesão. Por isso que é chamada em W, como aparece ali na figura. Então, parece um W mesmo, né? Tratamento, aumento da frequência da troca de fraldas, utilização de fraldas descartáveis, superabsorventes, né, o tipo de fralda, limpeza da região com óleo mineral, lavagem com água corrente e sabonete neutro.
E pode-se aplicar creme local de barreira, né, como óxido de zinco. No caso da lesão ser muito intensa, pode-se usar corticoide também de baixa potência, como hidrocortisona local. Prevenção: aumento da frequência da troca de fraldas, utilização de fraldas descartáveis superabsorventes, limpeza da região apenas com água morna e algodão quando é para a urina e com sabonete neutro para as fezes. E nunca utilizar lenço umedecido, que ele causa irritação mesmo. E a monilise, que é uma complicação dessa dermatite, é a persistência do eritema intenso e o aparecimento de lesões papulosas. Então aparecem algumas lesões papulosas. Tratamento: adicionar naquele tratamento da dermatite de fralda, a gente pode adicionar antimicóticos, como nistatina, miconazol, seconazol 2 vezes ao dia. Nos casos graves, a nistatina pode ser por via oral, durante 14 dias. E a otite externa é a infecção que ocorre no conduto auditivo externo, chamada otite dos nadadores, porque se deve ao longo período de umedecimento do ouvido, do conduto auditivo externo, devido a criança estar em água há muito tempo, em ambiente úmido, né? Sintoma: dor, edema no conduto auditivo externo, podendo haver secreção purulenta e também, por isso, redução da capacidade auditiva. A criança está ouvindo pouco. Tratamento, para encerrar: analgésico sistêmico e antibióticos locais, neomicina, tobramicina, gentamicina, em forma de colírios, né? Quando há febre e queda do estado geral, a gente usa um antibiótico sistêmico. Pode ser amoxicilina, cefalexina ou azitromicina. Prevenção: manter o conduto auditivo sempre sequinho, com secador ou toalha, né? E evitar que as crianças fiquem longo tempo dentro da água, da piscina, ou principalmente água doce, né? E ter uma pausa de umas 2 horas fora da água. Bom, nós encerramos, que nós temos o prazo. Obrigado, e a gente aguarda então, se alguém tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer, nós estamos aqui. Obrigado.